A rigor, em primeiro lugar, o pastor é um líder eclesiástico. Começa por aí. O pastor é um líder eclesiástico. E isso já faz muita diferença. Ele é um líder. E sendo um líder, ele tem que adotar a postura de um líder. Ele tem que chefiar. Ele tem que mostrar a direção. Ele tem que dizer, é por aqui o caminho. É por ali o caminho. É claro que ele vai contar com pessoas que podem assessorá-lo, ajudá-lo. É claro que ele vai consultar a assembleia, consultar sua liderança, mas o líder eclesiástico é ele. Ele é um líder eclesiástico. E nós encontramos isso, se você olhar Filipenses 1, versículo 1. Esse versículo de Filipenses foi escrito, foi uma carta escrita, no ano 62 da era cristã, claro. E o apóstolo Paulo, quando escreveu essa epístola, todo o desenvolvimento descrito lá no livro de Atos, o desenvolvimento da igreja, descrito no livro de Atos, já tinha ocorrido. E o que nós temos aqui então, no primeiro versículo de Filipenses, é uma pequena estrutura de liderança que funcionava no primeiro século, depois de todo o processo de desenvolvimento da eclesiologia aplicada, descrita no livro de Atos. O que eu quero dizer com isso? O livro de Atos, no começo, não tem pastores. O livro de Atos, no começo, não tem diáconos. O livro de Atos, no começo, não tem uma série de práticas, uma série de coisas. Mas há no livro de Atos o desenvolvimento de uma complexidade maior. Há no livro de Atos a evidência da institucionalização da igreja. A igreja, que a princípio era bastante informal, no comecinho dela, nós percebemos que ela passa por um processo em que ela amadurece em termos institucionais e se torna uma instituição mais complexa, melhor organizada, com uma liderança organizada. E quando nós chegamos nas epístolas pastorais, mais ou menos 2 ou 3 anos depois de Filipenses, depois do término do livro de Atos, nós percebemos que essa complexidade institucional se tornou ainda maior. Então é errado achar, quando alguém fala, eu quero construir a igreja, eu quero fundar novamente a igreja primitiva. Ok. Que fase dela você quer? Você quer a fase de Atos 2? Você quer a fase de Atos 6? Você quer a fase de Atos 13? Que fase dela você quer? Porque o livro de Atos, ele vai mostrando um desenvolvimento institucional. Quando nós chegamos lá na frente, depois do livro de Atos, nas epístolas pastorais, nós percebemos um conselho de presbíteros, um presbitério, no ano 64. Presbitério não existia em Atos 2, Atos 3, Atos 4. Nós percebemos nas pastorais uma ordem de viúvas, um grupo de viúvas organizado, com regras para fazer parte do grupo. Nós não encontramos isso no começo da igreja. A complexidade da instituição foi crescendo, foi aumentando, a igreja se tornou uma instituição. E isso era necessário, é óbvio. E nesse processo de institucionalização da igreja, que não é errado, que não é pecado, que não é mundano, nada disso, isso o Espírito Santo realizou. A institucionalização dessa comunidade, que era informal e passa por esse processo de formalização maior, isso aconteceu por orientação do Espírito Santo. E quando nós vemos, já na 6ª década, na 7ª década do século I, uma estrutura de liderança eclesiástica, nós nos deparamos com esse versículo aqui. E vejam essa estrutura, é simples, mas existe. Veja o que diz aí, o texto diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos,
que vivem em Filipos. O que nós temos aqui? Nós temos aqui uma estrutura de liderança eclesiástica. Existe aqui uma estrutura simples. O que nós temos na igreja de Filipos? Temos bispos, temos diáconos e temos os santos. É isso. É a estrutura que eu adotei na minha igreja. Na minha igreja adotei essa estrutura aqui. Nós temos bispos, temos 4 bispos na nossa igreja. Temos diáconos, temos 8 diáconos em nossa igreja. E temos a igreja como um todo. A estrutura de Filipenses 1:1 é a estrutura que, ao meu ver, mostra o apogeu do desenvolvimento institucional da igreja ao tempo do primeiro século. Bispos, diáconos e os santos. Bispos, diáconos e a igreja. Então, adotei isso. Me parece que as igrejas batistas, em geral, adotaram esse modelo. As igrejas batistas parece que tem por tradição adotar esse modelo. Tem pastores, diáconos e a assembleia como um todo. Então, o que nós encontramos aqui em Filipenses 1, versículo 1? Nós encontramos a evidência, uma delas, de que já ao tempo do Novo Testamento, na metade do primeiro século, bem cedo na experiência da igreja cristã, existiam líderes, e entre esses líderes se destacavam ali os pastores, os bispos. Nós veremos depois, eu quero mostrar para vocês, evidências de que bispos, pastores e presbíteros eram palavras que designavam exatamente a mesma função. Então, se alguém pergunta, Pastor Marcos, o senhor é bispo? Sou bispo. O senhor é presbítero? Sou presbítero. Eu sou pastor, sou presbítero, sou bispo. Por quê? Porque essas 3 palavras designam o mesmo cargo, conforme nós veremos aqui na sequência dos nossos estudos. A igreja presbiteriana faz uma diferença. Tem o pastor e tem o presbítero. Isso por causa de umas distinções aí, que é feita, se não me falha a memória, nas institutas de João Calvino. Nós não adotamos essa divisão. Me parece que as igrejas batistas ficaram com essa divisão presente aqui em Filipenses. Então note, o que nós temos aqui? Nós temos aqui a evidência de que o pastor é um líder eclesiástico. E ele deve adotar essa postura, ele deve adotar esse papel com base no que a própria Bíblia diz. Ele é um líder, juntamente com os diáconos também que são líderes.